Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Anne D. E esse é o Enfermagem Clássica. Na videoaula de hoje nós iremos estudar sobre grupos farmacológicos. Conheça as classes dos medicamentos. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, venha fazer parte da família. Então agora vamos nessa. No, I'm not a writer. Okay. Podemos dizer que a origem dos medicamentos, ela vem do passado, na antiguidade, é isso aí. Alguns medicamentos tiveram sua origem de ervas e plantas naturais, os medicamentos naturais, como por exemplo os medicamentos fitoterápicos. Temos também os medicamentos de origem animal, como por exemplo as proteínas, temos os hormônios, a insulina, a calcitonina, medicamentos à base de enzimas, a pancreatina, a pepsina. Temos também os óleos e gorduras, óleo de fígado, de bacalhau e também o ômega 3. Outro grupo de medicamentos, tem a sua origem do mineral, como por exemplo os produtos inorgânicos, como ferro, o iodo, o cloreto de sódio, o cálcio. E atualmente grande parte dos medicamentos, eles são produzidos quimicamente. Por quem, pessoal? Pela engenharia genética. Vamos agora conhecer um pouco mais sobre alguns grupos específicos, Eu vou trazer aqui para vocês alguns grupos de forma aleatória, que eu acho importante, que eu considero importante. Então vamos nessa. Vamos começar falando do grupo dos anabolizantes naturais. A Anne, é aquele anabolizante que o cara toma para ficar fortão? Espera ainda que nós vamos chegar lá. Mas nós estamos falando dos anabolizantes naturais, utilizados para tratar tipos de anemias, como por exemplo a anemia hemolítica e a anemia hipoplásica. Ou seja, esses anabolizantes são andrógenos naturais, que vão estimular a formação de células sanguíneas, a hematopoiese. Então são usados no tratamento de anemias. Eles produzem um efeito anabolizante, promovendo que o anabolismo e estimula o apetite da pessoa. A pessoa começa a sentir fome. No Brasil nós temos aí a nandrolona e a oximetalona como anabolizante natural. Algumas pessoas fazem o uso inadequado desses anabolizantes, para obter um bom desempenho atlético, para ficar fortão. Não faça isso. Essa prática é condenada, a não ser que você consulte o seu médico. O uso inadequado pode trazer graves complicações, até amputação de membros, então fique ligado. Temos também, os anabolizantes não hormonais, como por exemplo as cobamidas, ligadas aí à coenzima B12. Outro grupo de medicamentos que eu trago para vocês é o grupo dos analgésicos. Já este grupo são substâncias utilizadas para diminuir ou atenuar a dor. São divididos em 3 grupos, pessoal: os hipnoanalgésicos, os analgésicos antitérmicos e os analgésicos diversos. No caso dos analgésicos antitérmicos, eles são utilizados em casos de cefaleia, dor muscular, dor articular, E também tem função antitérmica, diminuir a temperatura corporal. Como por exemplo, nós temos o acetaminofeno, o paracetamol, e também temos os anti-inflamatórios não esteroidais. Já os analgésicos diversos, eles possuem apenas ação anti-inflamatória. Eles podem ser divididos em 4 grupos. O grupo das drogas utilizadas para tratar neuralgias, o grupo dos fenamatos, drogas, anti-enxaqueca e outros tipos também. Eu deixei bem especificado aqui. Vamos falar agora do grupo dos antidiabéticos, utilizados no controle do diabetes mellitus. No diabetes tipo 1, a gente tem um perfil ali de um paciente insulino dependente. Nós sabemos que as aplicações de insulina são por via subcutânea. Atualmente foi introduzida aí uma insulina por via nasal. Você vai inalar a insulina. Isso é a descoberta do século, Mas já para pacientes com diabetes tipo 2, a gente tem ali a indicação de hipoglicemiantes orais. Eles fazem o que? Eles reduzem o nível de glicose no sangue, Podem ser divididos em 4 grupos.
as sulfonilureias, as biguanidas, os inibidores de glicosidase e as tiazolidinadionas. O nome é complicado. Existe também o grupo dos estimulantes da produção de insulina, tá? Vamos agora ao grupo dos antieméticos, né, que são fármacos utilizados aí para impedir ou aliviar as náuseas e os vômitos, né? Eles podem ser divididos em 6 grupos: os anticolinérgicos, antihistamínicos, antidopaminérgicos, antisserotonínicos, o grupo dos procinéticos e também temos a categoria dos diversos. E aí, amiguinho, tá acompanhando, belezinha? Vamos estudar farmacologia até a pleura fazer bico. É isso mesmo. O grupo dos anticoagulantes, que são utilizados para prolongar o tempo de coagulação do sangue, podem ser divididos em 2 categorias: anticoagulantes de ação direta, no caso a gente tem a heparina e a heparinoide, e os anticoagulantes de ação indireta. Nós temos aí a fenprocumona e a varfarina, que também são chamados de anticoagulantes orais. Grupo agora dos ansiolíticos, né, também chamados de sedativos ou tensiolíticos, utilizados aí como tranquilizantes, pessoal. Em caso também de ansiedade, neurose e tensão, eles podem ser divididos aí em 2 grupos, né, os fármacos derivados dos benzodiazepínicos e também a categoria dos diversos, ok? Olha para cá agora. Temos também o grupo dos alcalinizantes, que são fármacos utilizados para reduzir a acidez estomacal, tá? A acidez gástrica. E também são utilizados para modificar o pH urinário. Eles podem ser divididos aí como soluções alcalinizantes parenterais, que é o caso do bicarbonato de sódio, alcalinizantes urinários, como por exemplo o citrato de potássio, e também temos a categoria dos antiácidos orais, tá? Acidez bucal. O grupo agora dos antiarrítmicos, né, que são fármacos utilizados no tratamento das arritmias cardíacas. Eles modificam e também restabelecem o ritmo cardíaco normal. Podem ser divididos aí em 5 categorias. Classe 1, os bloqueadores dos canais de sódio. Classe 2, os bloqueadores beta-adrenérgicos. Classe 3, os fármacos com repolarização prolongada. Classe 4, os bloqueadores dos canais de cálcio. E também a categoria outros. Falando agora dos anti-infecciosos, são usados o quê? No tratamento de infecções. Podem ser divididos em anti-infecciosos específicos, né, que são usados por via sistêmica, seja por via oral ou parenteral. E nós também temos os anti-infecciosos inespecíficos, que são de uso exclusivamente tópico e podem variar, tá, de acordo com o agente etiológico que causa a infecção. Como, por exemplo, os anti-infecciosos, eles podem ser divididos em grupos, como os anti-infecciosos antihelmínticos, temos também os antibacterianos, os antimicóticos, os antiprotozoários e os antiviróticos. Então vai variar de acordo com o agente etiológico. Olha que interessante, nos anti-infecciosos inespecíficos, o uso é tópico, né, exclusivamente, e estamos falando de quem? Dos antissépticos, né, como os biocidas, os desinfetantes, os esterilizantes, os germicidas, sanitizantes. Então são anti-infecciosos inespecíficos para tratar infecções. Temos também os específicos de origem biológica e também de origem sintética, tá? Vamos agora à classe dos broncodilatadores. Pessoal, são usados aqui em caso de asma ou DPOC, tá? Quando há ali uma obstrução reversível das vias aéreas. Eles produzem a broncodilatação pelo estímulo ali dos receptores beta-2. Além de fazer o que? O relaxamento do músculo brônquico. Podem também ser chamados de broncoespasmolíticos. E se dividem em 3 grupos: agonistas beta-adrenérgicos, metilxantinas e os anticolinérgicos. Ok, pessoal? Vamos agora falar um pouco dos diuréticos. O que eles fazem? Eles aumentam ali a excreção seletiva de vários eletrólitos e de água também. Entre o grupo dos diuréticos, nós temos aqui os diuréticos do tipo tiazidas, os diuréticos de alça também. Geralmente esses dois são usados como agentes únicos ou em combinação, tá? No tratamento da hipertensão, do edema, devido, por exemplo, à insuficiência cardíaca congestiva, tá? Pessoal, já os diuréticos poupadores de potássio, eles apresentam ali fracas propriedades antihipertensivas e diuréticas. Geralmente são mais usados ali para conservar o potássio naqueles pacientes sob tratamento com tiazidas ou diuréticos de alça. No caso
caso agora dos diuréticos osmóticos, geralmente são usados ali no controle do edema cerebral. Vamos agora falar um pouquinho dos despigmentantes, que são produtos que ajudam a reduzir a hiperpigmentação da pele em certos casos, como por exemplo, a inflamação crônica da pele, sardas, cloasma gravídico, fotossensibilização, causada por certos perfumes. Pessoas que têm alergia a certos perfumes podem também ser chamadas de desmelanizantes. Por quê? Porque eles agem inibindo a formação da melanina. São eles os mais usados: a hidroquinona e seus derivados, e também temos o mequinol, ok, pessoal? Falando agora dos corticosteroides, que são um grupo de hormônios produzidos pelo córtex suprarrenal. Eles possuem efeitos fisiológicos, ou hormonais. Possuem também efeitos metabólicos, como por exemplo sobre os glicídios, os lipídios, proteínas, minerais. Efeitos orgânicos, por exemplo, na massa corporal, nos rins, no eixo do hipotálamo, no eixo hipofisário, da suprarrenal. Já os efeitos farmacológicos vão depender de doses maiores, fazendo ali um efeito anti-inflamatório e também imunossupressor. Estamos falando aqui, pessoal, de hormônios que podem ser utilizados via sistêmica, via local ou via tópica. Belezou? Então belezou. Continuando aqui, como eu disse, vamos estudar farmacologia até a pleura fazer bico. Falando agora dos espermicidas, que são fármacos que são aplicados ali na genitália feminina, mais especificamente na vulva, tem a finalidade ali de prevenir a fertilização do óvulo, tá? Matando ali os espermatozoides. Eles podem ser comercializados na forma de cremes, geleias, esponjas e supositórios também, tá? O mais utilizado aí é o nononoxinol. Porém, pessoal, isso não substitui o uso do anticoncepcional. Falando neles, os anticoncepcionais hormonais são fármacos constituídos aí de hormônios femininos. Finalidade de quê? De prevenir a gravidez. São preparações de estrogênio ou progestogênio, a grande maioria, ou apenas de progestogênio. Eles podem ter uso tanto oral, parenteral, intramuscular, ou tópico, pessoal. Existem também os anticoncepcionais de emergência à base de progestogênios, como por exemplo a pílula do dia seguinte. Olha só, as preparações de estrogênio ou progestogênio, elas atuam ali suprimindo a ovulação. Agora, as preparações contendo apenas o progestogênio, elas alteram o muco cervical e atuam ali no endométrio, interferindo aonde? Na implantação do ovo na parede do útero. E isso acaba também suprimindo o processo da ovulação. Falando um pouquinho deles, dos antibióticos. Olha só, os antibióticos eles atuam principalmente contra as bactérias. Contra as bactérias. São substâncias químicas, definidas ou não, produzidas por micro-organismos vivos. Eles têm a finalidade de impedir o crescimento desses micro-organismos, patogênicos, ou destruí-los, ou impede o crescimento ou destrói. E podem ser divididos nos seguintes grupos: os antibióticos antifúngicos, os antibióticos antihelmínticos, anti-inflamatórios, antineoplásicos, e temos também os de uso tópico. Falando agora dos cardiotônicos, mediante a inibição de sódio e potássio, esses cardiotônicos eles são capazes de aumentar a força do coração e assim elevar o quê? A frequência cardíaca. Isso vai resultar em quê? Maior contração das fibras do músculo cardíaco, que é o que nós chamamos de efeito inotrópio positivo. Esse grupo de fármacos são geralmente usados em casos de insuficiência cardíaca congestiva, arritmias e choque cardiogênico. Podem ser divididos em cardiotônicos digitálicos e os cardiotônicos não digitálicos. Falando aqui dos expansores do plasma, o que eles fazem, galera? Eles aumentam o volume do sangue circulante no nosso organismo. Como, por exemplo, a gente tem o dextrano, 40 e 70, e também a poligelina. Idênticos, tá? O mesmo que substitutos do plasma ou do sangue. Falando agora do grupo dos estimulantes uterinos. Pessoal, é muito importante esse grupo. Eles fazem o que? Eles estimulam a contração do miométrio, a parede do útero. Além de que? Além de ajudar a induzir o parto, o parto a termo, eles também podem induzir o aborto, além de prevenir a hemorragia no pós-parto. E também a avaliar a condição fetal, numa gravidez de alto risco. Eles podem ser divididos em dois grupos: os alcaloides do esporão de centeio e
os hormônios neurohipofisários, tá bom? Mais conhecido aí a ocitocina, né, pessoal? O grupo dos fibrinolíticos são usados aí para dissolver trombos, né? Eles possuem ação proteolítica, né, sobre a rede de quê? De fibrina. E a ação, pessoal, desses fibrinolíticos, ela só é eficaz em trombos recém-formados, tá? Como exemplo, nós temos aqui a alteplase, a streptokinase e a fibronolizina. Temos também o grupo dos laxantes. Estes, por sua vez, são fármacos que facilitam a eliminação das fezes, pessoal. Eles podem agir ali formando massa, agem também estimulando. Temos o grupo dos salinos, o grupo dos lubrificantes e também entra aqui a categoria outros. Ai, Anne, me dá um exemplo de paciente que usa laxante. Paciente de pós-operatório, paciente com câncer retal, paciente com constipação, obstrução intestinal, utilizam também laxantes. Meus amores e minhas amoras, existem outras diversas classes de medicamentos, muitos outros grupos, mas eu tentei trazer alguns para vocês, tá bom? Que eu considero importante. Eu vou fazer a parte 2 desse vídeo, só que eu vou usar uma sequência inteligente. Eu vou falar medicamentos relacionados ao sistema circulatório, medicamentos relacionados ao sistema urinário, neurológico, respiratório e por aí vai. Então não perca a nossa próxima videoaula. Se inscreva aqui no nosso canal e que Deus te abençoe, te dê a paz e obrigado pela sua atenção.